Ou seja, um negócio que as pessoas desvalorizam, né? Ele partiu para cima. Você teve medo de tomar a decisão? Porque a nossa faculdade ensina o quê? Ela forma professores, né? A faculdade, até os próprios professores falam, quando você se formar, vem dar aula, viu? Então, ali na faculdade, você já vai sendo criado a fazer pós, e tanto é que dificilmente você entra na faculdade sem pós hoje. E Sim, você tem que fazer o mestrado sim. e o doutorado. E há uma glamorização nisso. Eu tenho doutorado, pós e tal. Por exemplo, na minha área, tem gente que nunca... Eu sou arquiteto. Tem gente que nunca fez uma obra, né? Então, mas ele é doutorado. Ou seja, a faculdade nos ensina a ser professores, não nos ensina a vender, não nos ensina, não tem curso de oratória, não tem curso de apresentação, não tem curso dessas de vendas, né? Ou seja, nesse meio todo, eu sei que você já deu aula, né? Sim, Na sua vida, dei. quando você se formou. Você teve medo de tomar essa decisão? Peraí, eu vou ser professor, vou ser empresário, como que foi esse? Foi tudo que, assim, ir pro lado do empreendedorismo é uma coisa que eu pensei de início, né? Eu sempre Mas quando você quis, começou, que momento? Depois que você se formou? sim, depois que eu me formei. Ah, tá. Eu sempre quis ser professor. Então, eu acabei dando aula. E só que quando eu comecei a estudar ciências biológicas, né, a biologia, eu comecei a entender ali uma infinidade de profissões que poderia ser trabalhar diferente de professor. Então, aí, os meus olhos começaram a enxergar um pouco diferente. Ah, que legal. Comecei a me apegar a algumas coisas, enxergar possibilidades disso, né? E desde então, já quando eu comecei a ficar perto da minha conclusão da graduação, a minha direção já foi em busca de trabalhar na área de pesquisa, né? Entendi. Na área de pesquisa. E isso fui trabalhando, né? Eu dei aula, mas depois já fui trabalhar na área analítica, né? No caso, especialização de tratamento de água. Então, diante disso, aí que eu comecei a entender a questão do empreendedorismo, tomar a decisão de ter o próprio negócio, né? Você queria, quando você começou a dar aula lá, ser professor por causa da estabilidade. Justamente, porque é o seguinte, uma das coisas que, que nós temos sobre não empreender é justamente a instabilidade que se tem, Sim. né? Então, por exemplo, o que eu olhava para ser professor, eu só olhava pelo contexto de quê? De estabilidade, eu vou estudar, vou me formar, vou fazer um concurso, vou ficar ali. Então, eu pensava literalmente nisso, né? Então, o medo de empreender gera totalmente o oposto, é totalmente instável, né? Porque eu costumo dizer que todo dia, eu costumo dizer, na verdade, que um empreendedor não tem tempo para preguiça, né? Verdade. Não tem tempo, seja num momento de desfrute, um momento de aprendizado, um momento de estudo, mas o que não pode ter ali é preguiça, porque qualquer momento diferente é uma oportunidade nova, você não pode perder, porque é justamente isso, o empreendedor ele tem que estar ligado sempre, né? Sim. Porque é instável. Então, por isso que às vezes você deve ter passado por isso já, que as pessoas chamam de, nossa, você é louco, e quando chama isso é Isso é maravilhoso. maravilhoso. O empreendedor, isso é. Então, porque Só você. fazendo um adendo, eu lembro que eu trabalhava numa empresa, 12 anos, né? Eu era desenhista, na época que tinha poucos, o meu salário era ótimo, assim, né? Era fora do comum. 12 anos na empresa ali, e um dia eu decidi sair. Até para trabalhar numa empresa lá e ser vendedor. E o que me falaram? Você tá louco. E claro que Opa. naquela época lá, você fica meio com medo. Sim, Mas hoje, quando a gente ouve essa palavra, opa,
tem coisa boa aí. É justamente isso. Então, ó, o que você disse, né? Você, quando tomou essa decisão, você teve medo, mas o medo deixou de fazer você tomar a decisão? Não, você tomou. Então, para quem quer empreender, né, não espera ter a ausência do medo. Eu costumo dizer que... Mas, ó, dentro disso eu tive fé. Você é louco. Aí é outro nível. Aí eu costumo dizer o seguinte, ó, se você quer tomar uma decisão para tudo, mas dentro do contexto que a gente está falando sobre para quem quer empreender de verdade, né? Para quem quer empreender, ele está falando disso. Não espera a ausência do medo. Não espera estar totalmente seguro de tudo. Coloca o medo no bolso e vai. Se você tem convicção, daquilo, se você buscou direção, e aí dentro do meu conceito de vida, daquilo que eu acredito, do nosso meio de viver, de decidir as coisas, você buscou a Deus. Deus está dando direção, pode ir. Pega o medo, põe no bolso. Coloca no bolso e vai. Então, o empreendedor é isso. Porque, não, eu preciso criar uma estabilidade primeiro. Não, você nunca vai ter. O risco, por isso que quando as pessoas falaram, você é louco, é mesmo, porque você está trocando, saindo da conformidade ou do conforto, indo para uma situação totalmente nova, que você vai ter que carregar essas mangas para fazer acontecer. Sim. Então, esse é o medo das pessoas em empreender, porque como que vai ser? Eu vou ter que fazer aquilo outro. É claro que você tem que saber do que você vai fazer. Sim. Né? Você precisa... Só que você está enxergando só um pedaço da trajetória. Justamente. Aliás, eu acho que se a gente soubesse o que é empreender, talvez a gente nem teria entrado. Porque os desafios... Eu comparo até um filho. O filho ele é anti-procrastinação. Porque ele chora, você tem que ir atender.